Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo junto. Sextou, tá começando o fim de semana, decisão de Copa do Brasil lá pro Vasco. Né, galera? O secador tá em dia? Vai precisar, hein? Maracanã, 6 horas da tarde, é o fim da temporada, o último jogo da temporada, mas os tricolores já estão pensando no ano que vem. Hoje tem posse do novo presidente e, sim, as especulações estão por aí, né? Tá cheio de especulação, cheio de chute, cheio de bola levantada. O que tem de verdade? O que tem de mais concreto nesse momento sobre possibilidade de contratações ou, de repente, perda de concorrência por jogadores em relação ao mercadão do Fluminense nesse momento? Vou trazer para vocês e vou falar sobre um desses jogadores que o Fluminense está querendo. É bom ou ruim? Vale a pena ou não vale a pena? Eu tenho aqui o estudo completo sobre ele e também um testemunho de quem conhece muito bem o jogador. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Minha gente, é tapete grenar para você aqui no canal Ilan FC. Se inscreve sim. Se você ainda não é inscrito, estamos a caminho dos 80, dos 90, dos 100 mil. E deixa o like, que é importantíssimo, é crucial. Também clica aí no botão do hype, é tudo muito importante e é tudo 0800, tudo de graça para você, gente. Lembrando que está terminando a temporada, mas dá tempo ainda de você se divertir, de você secar e, de repente, ainda de quebra, com o seu resultado, com aquela sua torcida, com a zicada para cima do rival, você ainda faturar um troco, se divertir e ganhar uma graninha com a Ganhei Bet. Entra aqui pelo link que está na descrição desse vídeo ou pelo QR Code que está aqui embaixo, se cadastra e faz a sua fezinha. Vai na dica do tio, tá? Não sei se é o resultado mais provável ou não, mas eu vou apostar no empate entre Vasco e Corinthians, depois eles que se virem nos pênaltis, e dá para ter esperança, hein? Dá para ter esperança. Alguém quer ver professor Diniz campeão? Eu sei que alguns até querem, mas não é possível. Se você quer ver o professor Diniz campeão, é melhor você virar Diniz Futebol Clube, porque aí tricolor, não sei se é não, tá, galera? Vasco é favorito, mas eu vou tentar minha fezinha com responsabilidade no empate e torcer pela vitória do Corinthians na disputa de pênaltis. Tá, galera? Vascaínos não vão ficar chateados comigo não, né? Faz parte do jogo. Então, se cadastra na GRBet, faz também a sua fezinha aqui no QR Code embaixo ou no primeiro link na descrição. Tá bom, rapaziada? E vai na minha dica do empate. Olha, galera, hoje à noite toma posse, daqui a pouquinho, né, nas Laranjeiras, o novo presidente Matheus Montenegro, por um mandato de 3 anos, 26, 27 e 28, em substituição ao mentor dele, ao Mário Bittencourt, que está deixando o cargo, a meu ver, pela porta dos fundos nesse fim de mandato, com uma eliminação inesperada e muito decepcionante, muito frustrante contra o Vasco na Copa do Brasil. Mário Bittencourt foi um bom presidente para o Fluminense, em alguns momentos, sim, teve conquistas relevantes, pelo menos 2 relevantes, a Libertadores muito relevante, a Recopa dá para a gente dizer que tem a sua relevância também, e os cariocas, né, os campeonatos cariocas de 2022 e 2023, sendo sobre o Flamengo, da forma que foi, eu acho que foram legais também. São super relevantes? Não, mas foram importantes para o momento que o Fluminense vivia de uma seca, de um jejum de títulos. Qual é a avaliação geral, global, sobre as 2 gestões de Mário Bittencourt? Regular para razoável. Acho que ele fez, em alguns momentos, uma boa gestão, acho que ele teve bons resultados, em alguns momentos até muito bons, mas em outros momentos teve uma administração péssima, caótica, com um desperdício de dinheiro absurdo, jamais visto, coisa jamais vista em gestão no Fluminense. E olha que o Fluminense já teve gestores horrorosos, tá? Já teve péssimos presidentes, e o Mário conseguiu oscilar muito entre o 8 e o 80. Ele foi num extremo e foi lá embaixo também no extremo de baixo. No extremo de cima, no de baixo. Então, na média, eu acho que foi um presidente regular para razoável, não está entre os piores da história, e também não é o melhor da história, como ele parece se julgar, né? Ou como alguns querem imaginar que seja. O pessoal começou a ver futebol de 2020 para cá, certamente. Então, o que eu só espero é que o sucessor dele, que foi eleito por ele, né? Foi eleito, era o candidato à gestão, seja pelo menos mais responsável com as finanças do clube e com as gastanças
em jogadores, em contratações, e também mais responsável nas vendas das joias do Fluminense, dos jogadores da base, que o Fluminense fabrica aos montes, não aproveita em geral, e mesmo quando se desfaz deles, se desfaz recebendo muito pouco, muito menos do que deveria. Tá? Boa sorte, sucesso ao novo presidente Matheus Montenegro tomando posse essa noite. Mas, galera, tá se falando muito nas primeiras possibilidades de contratação, e eu acho que a principal é do zagueiro Nino, que voltaria do Zenit para o Fluminense. Ele foi vendido no início de 2024, como a gente sabe, por 5 milhões de euros, mas agora surge um entrave, surge uma possibilidade que pode embarrear e muito essa ambição do Fluminense. Segundo informações recentes, o Nino já estaria com tudo acertado com o próprio Fluminense. Entre ele e o Fluminense já está tudo certo, mas tem que acertar também com o Zenit, né? O Zenit tem que topar vender, porque os russos estariam querendo algo em torno de 8 a 10 milhões de euros para liberar o Nino, mesmo tendo pago por ele só 5 milhões de euros, apenas menos de 2 anos atrás. E aí, gente, tem uma notícia aqui, ó, vou mostrar para vocês, em relação a uma possibilidade dele ir para o Cruzeiro. Zenit, que é zagueiro do Cruzeiro, e negócio pode ser trunfo por Nino. Entenda. Então, o Zenit, que é um zagueiro do Cruzeiro. O Zenit, que hoje detém os direitos sobre o Nino. Tá aqui uma foto do Nino, né, no Museu do Fluminense, mas ele pode parar lá no time celeste, porque é o seguinte, as tratativas são conduzidas por Joaquim Pinto, né, que é diretor de futebol do Cruzeiro, em paralelo da venda de Jonathan Jesus, que é esse zagueiro que o Zenit quer. O Cruzeiro avalia a situação de Nino, nome bem visto nos bastidores do Clube Mineiro. Então, o Cruzeiro quer o Nino e o Zenit quer exatamente o Jonathan Jesus. A informação foi publicada pelo Thiago Fernandes, do portal Goal Brasil. O Cruzeiro endureceu a negociação com o Zenit, que está tentando contratar esse jogador, exatamente o Jonathan Jesus, e o fato do Zenit ter o Nino, que interessa ao Cruzeiro, pode facilitar muito o negócio. Então, os dois mantêm conversas a respeito dessa possível troca. O Nino dá preferência ao Fluminense, está aqui na matéria, né, do Netflu, dá preferência ao Flu, tem um acordo verbal para reforçar o tricolor carioca, e ele apareceu nos últimos dias vestindo uma camisa do Fluminense em seu momento de lazer. Está aqui o Nino, né, uma camisa piratinha do Fluminense, do time de futevôlei, alguma dupla de futevôlei que ele faz, ele no Rio de Janeiro, numa praia jogando, como você está vendo aí na areia e tal, mas com uma camisa do Fluminense. Que o Nino quer voltar para o Fluminense, ou que seria a preferência dele, parece quase óbvio, né? Parece lógico. Mas o Cruzeiro entrou nessa aí, e como os russos são ruins de negócio, são ruins de jogo, querem muita grana, e o Cruzeiro tem um jogador que eles querem muito, realmente fica a coisa meio encaminhada para o lado de lá, né? A não ser que o Fluminense meta a mão no bolso, abra o cofre, tire um dinheiro que, por enquanto, parece que o Flu não está tão afim assim de gastar, e compre o Nino lá, né? Bota o dinheiro na mesa, manda vir o Nino e deixa depois o Zenit se entender com o Cruzeiro pelo Jonathan lá, pelo outro zagueiro que está em Minas Gerais e que os russos querem levar. Enfim, dito isso, o Fluminense também estaria afim, se não vier o Nino, ou mesmo que ele venha, o Fluminense está precisando recompor o seu setor de zaga, porque Manuel está acabando o contrato, vai embora, né? Já não devia nem ter tido o contrato renovado durante esse ano. Eu respeito muito, tá? O Manuel, que é um zagueiro que em determinado momento fez uma temporada, pelo menos, principalmente em 2022, muito boa pelo Fluminense, é um jogador sério, comprometido, acho que é um cara que não faz corpo mole, foi um bom zagueiro tecnicamente, mas a idade está chegando, né? A idade já chegou, e na verdade essa renovação durante o ano de 25 já não era para ter acontecido. Então o Manuel vai embora agora no fim do ano, Thiago Silva já se despediu, já rescindiu o contrato, já foi embora, o Fluminense está precisando de zagueiro. E os que ficaram lá, Freitas, Ignacio, que eu até acho um zagueiro razoavelmente bom, e os outros que tem, Thiago Santos, e agora jovens que chegaram para o Fluminense, aparentemente não são suficientes para o time encarar a temporada de 2026. Aparentemente não, certamente não são. E aí o Flu está procurando zagueiro. Nino, pode ser, a gente já viu que é uma coisa que por enquanto está indefinida. Mas o Fluminense tem outro jogador na mira, segundo informações de um jornalista lá de Belém do Pará, que esse jogador atualmente jogou, né, ou atuou na temporada de 2025 pelo Remo de Belém do Pará. Remo que subiu para a Série A. Tá aí o Júnior Cunha, tá, um jornalista de lá, de Belém, dizendo o seguinte: Fluminense monitora o zagueiro Klaus. Sem Thiago Silva, cariocas avaliam as opções de mercado
e o Fluminense estuda apresentar uma proposta. No entanto, o Remo ofereceu um bom aumento salarial e negocia a renovação. Definição até a próxima semana. Está aí a foto do Klaus. Para quem não se lembra, ele foi jogador do Botafogo. Exatamente. Eu lembrava assim de nome, mas eu confesso que não lembrava dele jogando, ou pelo menos do nível em qual ele jogava. Eu não tenho memória assim muito boa, muito detalhada sobre o Klaus atuando pelo Botafogo em 2022. Aí eu fui buscar, primeiro, informações sobre o jogador, tá? Vou botar aqui na tela para vocês verem o que tem sobre o Klaus aqui no Transfer Market. Quem é esse jogador aqui em números, em estatísticas? Tá aí na tela para você. Campeonato Paraense de 2025, jogou 7 jogos, fez um gol, nenhuma assistência. Série B de 2025, 27 jogos, foi titular na maioria dos jogos, né? Ou jogou a maioria dos jogos, 71% dos jogos como titular, 69% dos minutos em campo, nenhum gol, nenhuma assistência, mas jogou 27 jogos. Aqui tem um pouquinho sobre o valor de mercado dele, tá? O valor de mercado dele atual é 300 mil euros. É praticamente nenhum valor de mercado, né? Isso aí é praticamente ter o passe na mão, como se dizia antigamente. Já chegou a valer 800 mil euros, isso é em 2023. E quando ele estava aqui no Botafogo, ele valia 350 mil euros. Mas agora está em baixa, está aqui no Remo, 300 mil euros. Terminou essa temporada sendo promovido à Série A. Tem aqui os clubes onde ele já jogou, o Botafogo, Internacional. O Botafogo entre 22 e 23, é isso? Chegou em 22 para o Botafogo, jogou em 22. Já em 2022 mesmo ele se transferiu do Botafogo. Não, em 2023 ele se transferiu do Botafogo para esse time que eu não sei dizer o nome, é RWDM, acho que é da Bélgica, né? O time lá da Bélgica por 350 mil euros. Então ele ficou um ano no Botafogo, ou pouco mais de um ano. Aí, cara, eu falei, pô, mas esse cara é bom. Como é que ele foi no Botafogo? Eu não me lembro direito. Aí eu fui perguntar pro meu colega, pro meu amigo jornalista Fabiano Bandeira, meu colega lá da revista Placar, né? Trabalha comigo todos os dias no Placar Aberto. Grande Fabiano Bandeira, um grande cara, um grande comentarista, um sujeito nota 10 e que tem um canal muito bacana, muito rico, com conteúdo envolvendo, claro, segmentadamente o Botafogo. Aí eu tenho aqui, exatamente o que o Fabiano Bandeira gravou especialmente pra gente sobre o Klaus. Será que é bom? Será que é ruim? Vamos ver o que diz o Bandeira aqui. Vamos embora. Vou soltar. Galera que acompanha o Ilan FC, meu parceiro de bancada e baita apresentador do Placar Aberto ao vivo aqui no YouTube, na Placar. Eu sou o Fabiano Bandeira, chego para falar a respeito do zagueiro Klaus, que foi contratado pelo Botafogo em 2022 e mesmo com a implementação da SAF meses depois, permaneceu no Glorioso por um tempo. O jogo no qual o Klaus se destacou foi contra o Internacional no Beira-Rio. O Botafogo teve um zagueiro expulso logo no início, tomou 2 gols, mas virou. Tomou 2-0, fez 3-2 e o Botafogo naquele momento com Luiz Castro trabalhava com 3 zagueiros, Klaus, Carli e Felipe Sampaio. O Felipe foi expulso, o Klaus jogou muito bem com o Carli. Mas pouco tempo depois, o zagueiro foi emprestado ao Molenbeek da Bélgica, outro clube de John Textor. Por lá a torcida gosta muito do Klaus, porque antes de se machucar, ele foi muito bem. Só que o contexto é completamente diferente. O Molenbeek disputou para não cair e também na segunda divisão disputava para subir, sempre com um futebol limitado. O Klaus chamava atenção, mas por estar num contexto, reitero, diferente. Aqui no Brasil, voltou e conseguiu ser importante na retomada do Remo no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Pensando em um time que vai disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e tem o objetivo de ganhar títulos, não vejo uma boa, com todo respeito ao profissional, a contratação do zagueiro Klaus. Meu amigo José Ilan, se o Klaus for para o Fluminense, provavelmente você vai usar um megafone no Ilan FC. Um grande abraço. Valeu, Bandeira! Meu cara, tá aqui, ó. Já tá aqui, já tá na mão. Eu não tinha nem visto o vídeo dele, eu só vi agora junto com vocês. Ó, megafone tá pronto. Bandeira, obrigado, meu querido. Então essa aí é a opinião do Bandeira, né? Que é jornalista, especializado em Botafogo, torcedor do Botafogo, não aconselhando em nada essa contratação pelo Fluminense. E o que será que dizem os torcedores do Remo? Está aqui, ó, no reply da informação do jornalista lá de Belém do Pará. Diz o Marcos da Braz, que é uma sátira, né? O Marcos Braz é o dirigente do Remo lá, e esse cara botou o seguinte: se o Remo for esperto, começa a reforçar os adversários, kkk. Aí vem outro aqui, ó, o Nuke.
Esse aí não sabe dar um passe de 2 metros para frente. Pelo amor de Deus, Remo. Deixa os caras levarem. Aí vem outro aqui. Por favor, Flusão, nunca te pedi nada. Leva o homem. Aí o Henry, era pro Remo fazer o seguinte, fazia uma troca, dava o Klaus e trazia o Kaique Almeida de volta. Olha só, presta atenção nisso aqui. Dá o Klaus e traz o Kaique Almeida de volta. Aí o Mundinho aqui, o outro diz, Flu, fica com ele, deixa o Kaique com a gente, tá ótimo assim. Tá dito? Acho que tá dito. E aí, por que eles estão citando o Kaique Almeida, gente? Porque o Kaique Almeida é jogador do Fluminense, zagueiro jovem de 20 anos, aquele que foi pra Europa, voltou e o Fluminense empurrou ele lá pro Remo. O Kaique Almeida tava no Remo também, tem números dele aqui também, participou da Série B, e como vocês viram aí, os torcedores do Remo querem o Kaique Almeida, não querem o Klaus. O Fluminense está recebendo de volta o Kaique Almeida, tá? Olha só os números do Kaique Almeida. Ele tem 1,85 m, 20 anos, tá? Ele jogou pelo Remo no Brasileiro? Jogou. Série B, ele jogou 15 jogos, 44% dos jogos como titular, ou seja, ele foi menos titular do que o Klaus, mas foi titular quase em metade dos jogos. 47% dos minutos em campo, nenhum gol e tem uma assistência. E quanto vale o Kaique Almeida? Vale muito mais do que o Klaus, que hoje vale 300 mil euros, como eu mostrei, e o valor estimado do Kaique Almeida hoje, mesmo estando aí escondido, né, mais ou menos lá no Remo, sem estar na Série A, o Remo subiu agora, mas Kaique ainda não jogou na Série A num clube grande. Ele vale 800 mil euros. Jogador defensor do lado esquerdo, e como vocês viram, os torcedores do Remo querem o Kaique Almeida e querem empurrar para o Fluminense o Klaus. O Kaique Almeida está voltando ao Fluminense nesse começo de temporada. E aí eu pergunto, se eles querem o Kaique Almeida, por que o Fluminense quer o Klaus? Será que o Fluminense não vai aproveitar o Kaique Almeida de novo? Será que vai preferir fazer mais um negócio da China para alguém? Que é contratar um zagueiro que foi mal no Botafogo, criticado por quem conhece bem o Botafogo, já não serviu para o Botafogo em 2023, ele vai servir para o Fluminense em 2026? Se ele não servia para o Botafogo em 2023, se ele não serve para o Remo de Belém do Pará, pelo menos na opinião dos torcedores do Remo, se ele não serve para o ano que vem lá, ele vai servir para o Fluminense, que vai disputar a Libertadores? É sério? E o Kaique Almeida, que eles querem, que eles gostariam de ficar, que permanecesse lá, tá voltando pro Fluminense. Não serve o Kaique Almeida? Não é melhor o Kaique do que o Klaus? Precisa responder? Para mim, a resposta é mais do que óbvia. Será que vai ser óbvia também para o novo presidente Matheus Montenegro? Ou será que ele vai continuar contrariando a lógica como gostava de fazer o seu antecessor? Aguardemos. Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu.